John Piper escreveu, um teólogo norte-americano, um pastor congregacional norte-americano, ele escreveu um livro sobre o racismo, o cristão e a cruz de Cristo. Ele, inclusive, conta neste livro a trajetória que ele viveu, inclusive encarnando as marcas pecaminosas do racismo na sua própria vida pessoal, até que ele conhece, experimenta a graça, o poder do Evangelho e é libertado. Então, nós podemos dizer que o racismo, antes de mais nada, ou esse olhar de um grupo sobre outro, vendo-o como inferior, como menos capaz, como menos humano, como menos alguma coisa, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para esta realidade, reconhecendo que ela existe, ela é um fato, que está presente no mundo caído, ou seja, um mundo que, tendo sido originalmente criado por Deus, para glorificá-lo, como lemos no princípio desta fala, em todas as coisas, e para que os homens, glorificando-o ao Criador, vivesse para com o seu próximo uma relação de fraternidade e que essa relação com o outro espelhasse, em certa medida, a relação de santidade, de amor, de beleza, de grandiosidade que o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram desde toda a eternidade entre si. O pecado, ao entrar no mundo, ao se infiltrar no mundo por uma ação deliberada, consciente e rebelde do homem, ele altera, ele quebra, ele subverte esta ordem criacional original. O pecado subverte em todas as áreas, inclusive na área dos relacionamentos raciais. Então, é real, ele existe, é real. Em primeiro lugar, ele se constitui num flagrante pecado contra a ordem criacional de Deus, porquanto, ao criar o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança, e a ele conferiu uma sagrada e inalienável dignidade. Então, o racismo, em primeiro lugar, ele é real, ele existe, e ele se constitui como um pecado. O pastor presbiteriano Arival Cassimiro Dias, que esteve entre nós recentemente, participando deste encontro, ele escreveu um opúsculo exatamente sobre o racismo, e lá ele aponta que o racismo ele se constitui num pecado quádruplo, que se direciona em 4 direções bem demarcadas e bem delineadas. Ele, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Num magnífico sermão que o apóstolo Paulo pregou no Areópago, em Atenas, quando ele se confrontou com pelo menos 2 correntes filosóficas que estavam ali em Atenas, no Areópago, fazendo o que eles mais gostavam de fazer, que era discutir novidades filosóficas, estéticas ou coisa parecida. Paulo se defronta com 2 grupos ali, epicureus e estoicos, e ao confrontá-los, Paulo apresenta o Deus único, vivo e verdadeiro que ele pregava, que é o Deus eterno, autoexistente, santo, misericordioso, paciente, bom, mas é um Deus também que vai julgar os impenitentes, os que não se arrependem dos seus pecados. Paulo, dentre outras coisas que diz a respeito de Deus, ele diz que de um só Deus fez toda a raça humana. Portanto, nós temos aqui nesta plateia, nesta nave, nesta igreja, nós temos pessoas de cor branca, nós temos pardos, nós temos negros. Isso significa dizer que todos nós somos provenientes deste ser que criou todas as coisas. E de um só casal, ele fez toda a raça humana, conferindo a ela uma dignidade inalienável. Portanto, o racismo ele se constitui, no primeiro momento, como um pecado contra Deus. Ele também é um pecado contra a humanidade.
ele é um pecado contra Deus que criou-nos à sua imagem e à sua semelhança, e ele é um pecado contra a humanidade porque considera que uma determinada pessoa, apenas e tão somente em função de uma distinção colorativa de sua pele, ele é não dotado ou menormente dotado desta dignidade inalienável que foi concedida por Deus. Mas ele não é só um pecado contra Deus e contra a humanidade, ele é também um pecado contra o Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo o que crê. O Evangelho, antes de ser uma boa nova, no sentido de dizer aos pecadores que em se arrependendo e depositando a sua confiança exclusiva e reservada e incondicionalmente em Cristo, eles são perdoados e são salvos e têm vida eterna com Deus. Antes de apresentar esta boa nova, o Evangelho ele apresenta uma má notícia. Que má notícia é essa? É que todos os seres humanos, sem distinção e sem exceção, brancos, negros, amarelos, pardos, indígenas, não importa, todos são pecadores. Por conseguinte, todos são igualmente carecentes, carecedores, carentes desta salvação. O racismo, ele atenta contra esta verdade do Evangelho. E ele também é um pecado contra a própria igreja. Porque a igreja é a nova humanidade que Deus está constituindo no tempo, na história e no espaço, no poder do Espírito Santo, para nos valermos do tema central do nosso conclave. O que é a igreja? A igreja é formada por pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, que são impactadas pela pregação do Evangelho, por meio do qual o Espírito Santo produz fé salvadora, concede o dom da salvação. Portanto, o racismo, enquanto uma forma de apequenar um em detrimento do outro, é também um pecado contra a igreja.